Salve, salve galera do quinto ano. Não vou perguntar se tá tudo bem com vocês, porque senão o meu editor lá em casa depois vai colocar um meme aí pra zoar. Pô, cara, de novo, cara! Ok? Vamos lá então para nossa aula, capítulo 6. Mas antes não esqueça de deixar o seu like lá e se inscrever no meu canal aí, vai estar me ajudando e muito, ok? Beleza? Então vamos tratar do capítulo 6, que vai falar sobre a cidadania moderna. No capítulo 5 nós vimos sobre cristianismo e cidadania, nós vimos sobre cidadania grega, nós vimos sobre cidadania romana, nós vimos sobre judaísmo e cidadania. Não me diga! E agora nós vamos ver a cidadania até os nossos dias, ok? Para isso então, eu deixei aqui alguns objetivos, né, a quais a gente vai ter que prestar bastante atenção, que são eles: explicar o surgimento dos direitos civis na Revolução Francesa. Nós vamos ver sobre a Revolução Francesa, que aconteceu entre 1789 e 1799. Só aí já daria meia hora ou mais de vídeo, né, falar sobre a Revolução Francesa, mas eu vou procurar ser bem sintetizar bem essa explicação, essa aula de hoje, ok? Reconhecer os direitos sociais como os últimos direitos fundamentais da cidadania conquistada. Então, a gente vai reconhecer os direitos sociais como os últimos direitos fundamentais a serem conquistados. Examinar a conquista da cidadania brasileira por indígenas e mulheres. Então, a gente vai tratar um capítulo só sobre, um tópico, aliás, só sobre indígenas e mulheres. E descrever os princípios que fundamentam a rotina eleitoral e distinguir julgamento pessoal e opinião política. Muito importante isso aqui, hein, pessoal? Distinguir julgamento pessoal e opinião política. Uma coisa é você fazer um julgamento pessoal e outra coisa é você ter uma opinião política, tá? Ah, agora eu entendi! Embora que muitos dizem, né, os antigos falavam, meu pai já falava, que política, religião, e futebol não se discute. Realmente. Ok? Preste muita atenção, né, aos verbos do objetivo dessa aula, que é explicar, reconhecer, examinar e descrever. Ok? Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Vamos lá então. No primeiro tópico, então, sobre cidadania do capítulo 6, a gente vai falar sobre a cidadania na Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa ela vai de 5 de maio de 1789 até 9 de novembro de 1799. Mas tem uma data que é muito comemorada pelos franceses, que assim como nós comemoramos as nossas datas aqui no Brasil, 7 de setembro, Proclamação da República, 21 de abril, Tiradentes e Confidência Mineira, eles também comemoram o dia 14 de julho de 1789, que é a tomada da Bastilha. O que foi a tomada da Bastilha? Não sei. Eu não vou me inteirar muito porque vocês vão ver isso depois lá no 7º ano, ok? Sobre a Revolução Francesa mais aprofundado. A Bastilha era uma prisão que tinha na França e essa data, no dia 14 de julho, então, essa prisão foi invadida e foi os camponeses, a população mais desfavorecida, então tomou em armas, pegou as armas que ali tinham, né? Mas eles entraram lá para soltar os presos, professor? Não, eles entraram lá para pegar em armas mesmo, para poder fazer a revolução acontecer naquele momento. Corre, negada! Ok? Então, a cidadania hoje moderna, ela deve muito à Revolução Francesa, né? Então, a França ela tinha 3 camadas sociais, tá? Como é que era a camada social? Eram os 3 estados que lutavam contra os privilégios, né, do primeiro e segundo estado. Aqui eu fiz uma pirâmide social, né, para a gente entender. Sei. No topo da pirâmide, então, você tinha o clero católico, né, a questão... Alzheimer instala, em geral, em pessoas mais velhas. O clero religioso.
Depois nós tínhamos na segunda camada a nobreza francesa, que tinha os privilégios, né, de nascimento. Os ricos chegavam a poder a nobreza, né, por nascimento. Então eles tinham muito prestígio, tinham muito privilégios, tá? E eles tinham uma coisa, que eles eram enviados por Deus, né? Havia até um movimento então que dizia que se eles estavam no poder é porque era da vontade de Deus, ok? E claro, na base da pirâmide então você vai ter os camponeses, trabalhadores urbanos e artesãos comerciantes, certo? Sim. E o que essa camada aqui então, a camada da base da pirâmide exigia? Eles exigiam participação política. Eles achavam que, como se todos nascem iguais, então eles também teriam o mesmo poder, né? Então, para eles, os direitos deviam ser universais e não individuais. Por que só o topo da pirâmide, né, que tinha direitos? Certamente que sim. E eles não tinham, ok? Então eles começaram a reivindicar. E aí eles vão lançar um documento chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então eles vão lançar esse documento, e esse documento ele vai então trazer os direitos civis. Quais são os direitos civis? Tá? Direito de liberdade, direito de ir e vir, que inclusive consta na nossa Constituição até hoje, né? O artigo da Constituição que fala sobre isso. Direito de propriedade, então eles tinham direito à propriedade privada. Direito de segurança, assim como nós hoje também tem a segurança pública, o Ministério da Segurança Pública, Ministério da Justiça, então, que vai cuidar dessa parte dos direitos de segurança. De direitos de resistência à opressão, né? Então eles tinham na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, vai constar então esses direitos aqui: direito à liberdade, direito de propriedade, direito de segurança e direito de resistência à opressão. Você sabe o que aconteceu com o último que tentou fazer isso comigo? Então a Revolução Francesa, ela é um marco da história até hoje. Inclusive esse 14 de julho é o feriado. Inclusive há uns anos atrás teve um atentado terrorista nesse dia, né, matando mais de 70 pessoas, tá? E é um marco para nós brasileiros. Muita coisa que tem na nossa Constituição consta da Revolução Francesa, vem de lá para cá. Então é muito interessante aprofundar, mas isso vai ficar mais para frente, vocês vão estar vendo isso mais aprofundado, ok? Quem tiver interesse, eu tenho um vídeo que fala sobre a Revolução Francesa, ok? Vamos lá então, a conquista dos direitos sociais, tá? Então, a conquista dos direitos sociais: direitos a trabalho, direitos a estudo, direitos a lazer, tá? Como se originam os direitos? Como se originou os direitos? Alguém os criou? Alguém fez esses direitos? Não sei. Tá? A gente viu que os direitos nascem historicamente. Então eles foram conquistados, assim como em Roma, na Grécia, foi conquistado os direitos, né, pelos plebeus em Roma. Na França, no Brasil, os direitos também foram conquistados historicamente. A cidadania é fruto de uma conquista. A gente viu lá no capítulo 5 que a cidadania, ela é fruto de uma conquista. Você conquista, não é algo que é dado de mão beijada, né? Vamos trabalhar, nego velho. E com a Revolução Francesa, a cidadania ficou dividida em 3 direitos. Então nós vamos ter 3 direitos a partir da Revolução Francesa. Primeiro, o direito político, o direito civil e o direito social. Esses 3 direitos, tá? Qual foi o contexto dos direitos sociais? Qual foi o contexto? No final do século XVIII, século XIX, por aí, meados do século XIX, nós vamos ter então a Revolução Francesa, né, e a Revolução Industrial na Inglaterra. Essa Revolução Industrial da Inglaterra, então, é quando vai começar as indústrias. Ah, tá. E aí nós vamos ter um problema muito sério, né, que é a questão do desemprego, melhores condições de trabalho, jornadas de trabalho de 14 horas por dia,
As crianças também trabalhavam nessa época. Como? Então era muito difícil para um operário, para o proletariado dessa época, devido a essas más condições de trabalho. Eu tô passada, chocada. Ok? Então foi feito duas propostas então para resolver esse problema. Qual foi as duas propostas? A primeira proposta é que o Estado, na verdade o governo, né, deveria sustentar essas pessoas, deveria dar para elas o que comer. Que acabou então a igreja tomando parte desse processo e dando o que comer aos mais desfavorecidos. E a segunda proposta era criar mais empregos, criar uma grande rede de empregos. Só que alguns empresários não queriam porque ia acontecer um efeito colateral. Se tivesse muito emprego, o que ia acontecer? O empregado ele ia escolher o emprego que ele queria trabalhar. Ele poderia chegar para o patrão e dizer, não, eu não vou trabalhar com você, vou trabalhar em outra empresa, em outra fábrica, que lá eu vou ganhar mais, né? Então, os empresários eram, às vezes, contra essa ideia de criar muito postos de emprego, né? Olha só a mentalidade deles na época, né? Não, eu não entendi, mas estou compreendendo. E aí, o que os operários, as pessoas fizeram, então, para poder fazer com que toda essa situação aqui de desemprego, melhor condições de trabalho, jornada de trabalho, eles trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, as crianças trabalhavam, você imagina crianças de 4, 5, 6 anos trabalhando numa fábrica. Não estudava naquela época, é muito difícil. Então eles começaram, para se conquistar os seus direitos, eles começaram a fazer greves. Começaram a dizer, não, a gente não vai mais trabalhar se as nossas reivindicações não forem atendidas. E isso, é claro, vai criar um problema muito sério para os empresários. Complicou. Né? Porque uma fábrica parada, as máquinas não estão funcionando, e aí o que vai acontecer? Os patrões, os empresários não vão estar lucrando, ganhando com isso, né? Pobre é uma coisa triste. Tem até um movimento chamado ludismo, né? Depois, né? Que é a quebra das máquinas, mas isso aí é conteúdo para outro momento, né? Outro capítulo, certo? Que vocês vão ver com certeza mais para frente lá no sexto, sétimo, oitavo ano. E aí o que aconteceu? Com as greves, as máquinas paradas, os empresários não estavam lucrando, né? E aí o que aconteceu? As ações políticas dos trabalhadores deram certo, deram resultado. Aí os empresários então resolveram ceder a manifestações dos operários, dos trabalhadores, das pessoas de bem. E a cidadania no Brasil? Como é que foi a cidadania no Brasil? É claro, né, que a Revolução Francesa, o movimento operário, né, que a gente acabou de ver agora, influenciou o Brasil. Teve grande repercussão no Brasil também, esses movimentos que aconteciam na Europa e nos Estados Unidos. Realmente. Qual foi o desafio, então, da cidadania do Brasil? Cidadania das mulheres e dos grupos indígenas. Então nós vamos ter dois grupos que eram muito eram bem desfavorecidos, né? Que eram as mulheres e os indígenas. Em 1916, falando primeiro sobre os indígenas, então, em 1916, o primeiro Código Civil diria que os indígenas deveriam ficar sob a tutela de outras pessoas, né? Outras pessoas que deveriam cuidar dos índios. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Depois falavam que os indígenas deviam ser responsabilidade da igreja, que é a igreja que tinha que cuidar dos indígenas. Até que a Constituição de 1988, então, há 32 anos atrás, a Constituição passa a dar autonomia aos índios e respeito para eles, dizendo que eles são iguais perante a lei, têm direitos também e deveres, né? Ah, bom. A gente fala muito em direito, mas também tem que falar em deveres, né? Que eles também teriam seus direitos reconhecidos, que eles eram pessoas igual perante a lei, que também teriam seus direitos e deveres reconhecidos, tá? E as mulheres? As mulheres deveriam ser casadas
para ser uma cidadã, ela deveria ser casada e seus direitos submetidos aos maridos, ou seja, a mulher era uma propriedade do marido. É mesmo? Embora que hoje, né, tem muito marido que acha, muito, né, homem que acha que a mulher é propriedade dele. Por isso a gente vê um alto número de feminicídios no Brasil decorrente desse pensamento machista, né, de dizer que a mulher é propriedade do marido. Infelizmente isso ainda existe na sociedade brasileira. Mas hoje as mulheres podem exercer seus direitos de forma autônoma, mas as mulheres ainda são minorias em muitas coisas. Por exemplo, na política, só 15% das mulheres, dos 500 e quase 600 deputados que lá tem, né, deputados federais, só 15% das mulheres que são deputadas, tá? Tudo bem. E 50% a menos de salário do que os homens, ou seja, as mulheres, né, 50% das mulheres ganham menos do que os homens, né? Segundo o IBGE, em 2019 caiu para 20%, e mulheres que ocupam o mesmo cargo que os homens nas empresas, né, chegam a ganhar até 20% a menos, ok? E para encerrar, a gente vai ver então sobre o voto, né, o direito de voto, a cidadania através do voto. O voto e a cidadania, ok? Eu já falei no módulo passado, no capítulo 5, e a gente viu algumas historinhas lá dos personagens do Torugo, da Duda, da Beca, que eles estavam trabalhando, né, num projeto social, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque a cidadania ela não é exercida somente através do voto, ou seja, o exercício da cidadania não se resume no ato de votar, certo? É claro. Ela se resume, a cidadania exige outras participações do cidadão na sociedade. Então, apesar de ser um direito político, o voto tem consequências nos direitos civis e nos direitos sociais. Como assim, professor? O voto ele tem implicância em direitos sociais e em direitos civis. Eu vou resumir isso depois numa frase no final dessa aula, ok? É mesmo, é? Princípios do voto. O voto tem 3 princípios fundamentais, certo? O exercício do voto, ele passa por 3 princípios fundamentais, que são o valor do voto. Então, um voto por pessoa. Então, cada pessoa tem direito a um voto só. Embora, né, que o Brasil teve uma época aí que depois vocês vão estudar para frente também, né, o chamado voto do cabresto, quando começou o direito do voto no Brasil, lá no início do século XX, final do século XIX, vocês vão ver também que tinha gente que votava 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Mas como assim, professor? Mas isso é outro assunto, é sobre o coronelismo no Brasil, que vocês vão ver depois para frente aí, ok? Tá bom. Maioria dos votos, ganha quem tem mais votos. Jura? É claro, né? Numa eleição, quem tem mais voto ganha. Embora que algumas democracias por aí, né? Às vezes é fraudada essa eleição e nem sempre quem teve mais voto é que ganhou, é que venceu as eleições. Mas tem isso, professor? Pior que tem. Não vai não! Ele não vai não! E a última, calendário eleitoral. Então, o voto ele tem um princípio que é o calendário eleitoral, ou seja, obedece ao calendário da eleição, que é geralmente em outubro. Geralmente as eleições no Brasil são em outubro, ok? Então, esse ano, devido à pandemia, devido ao parece que vai ser as eleições vão ser em novembro, vai ser adiada por 30 dias só, mas será esse ano sim, o ano de 2020, ok? Então, esses 3 princípios, valor do voto, a maioria dos votos, ganha quem tem mais voto, e um calendário eleitoral que tem que ser obedecido, certo? Certamente que sim. A menos que tenha alguma coisa que aconteceu de extraordinário naquele ano, que nem nesse caso, devido à pandemia, certo? E para encerrar, eu quero falar, tomar cuidado ao votar. As pessoas têm que tomar cuidado ao votar. Julgamento pessoal. Eu não vou votar num candidato só porque ele fala bem, porque ele é bonito,
ou troca de favores. Não me diga. Né? Então, tem gente que vota num candidato porque ele fala bem, mas ele tem, né? Ele fala bonito, né? Ou porque ele é bonito. Já aconteceu no início da década de 90, pergunte para seus pais, teve um presidente que ganhou as eleições, ganhou muitos votos, né? Claro que ele não ganhou as eleições por causa disso, mas que ele levou muitos votos porque ele era muito bonito, né? As mulheres achavam bonito, até inclusive a minha falecida avó, né? Que Deus o tenha, votou nele porque achava que ele era bonito. Errou. Errou feio, errou rude. É, verdade. Aí depois deu no que deu, né? Se você quer saber mais, vai lá pesquisar na história lá que você vai saber a respeito desse candidato, que fim deu, ou melhor, né? Não teve fim ainda. Ainda está na política ainda, né? Ou troca de favores. Tem gente que vota por troca de favores. Mas tem isso, professor? Tem. Tem gente que troca o voto até por uma cesta básica, por uma dentadura, também a pessoa ganhou uma dentadura, votou no cara, é verdade, isso aconteceu simples, isso é coisa de Brasil, viu? Você acha que não, mas acontece, né? Vamos descoberto. Ó na máquina. Troca de favores. Opinião política, então tem que separar julgamento pessoal e opinião política, proposta de campanha, né? Então você tem que saber, geralmente, todo candidato ele tem uma proposta de campanha, o que ele vai fazer, né? O que ele vai, pelo que ele vai lutar. Mas tome cuidado, viu? Porque às vezes o cara ele coloca lá um impossível na proposta de campanha dele e ele mesmo sabe que ele não vai conseguir fazer nos 4 anos que ele vai ficar lá no mandato. Tem que tomar cuidado quanto a isso, né? Não me diga. Ok? Então, o mais importante seria a proposta de campanha. E aí, para encerrar, né, esse tópico, voto e cidadania, quero encerrar com essa frase aqui, ó. Dá para ver aí? Voto não tem preço, tem consequência, tá? Então, voto não tem preço, ele tem consequência. E essa consequência, ela vai ser nos seus direitos civis, que você pode perder alguns direitos, dependendo do candidato que você colocar lá, ou seus direitos sociais, entendeu? Por isso que, apesar de ser um direito político, o voto tem consequências nos direitos civis e nos direitos sociais. Valeu, pessoal, então, um abraço, muito bom estar com vocês, tá? E espero vocês no próximo módulo aí, no próximo capítulo. Até mais, um abraço, tchau, tchau.